Olá, molecada! Estamos aqui para o nosso terceiro vídeo da nossa série sobre sucessões e dando continuidade aos nossos vídeos anteriores, hoje nós vamos falar sobre aceitação da herança. Conforme já dito anteriormente, face a aplicação do princípio da Droit de Saycing, o princípio da Saycing, a partir do momento que ocorre o falecimento do autor da herança, do de cujus, né, a morte dessa pessoa, a herança já é transmitida imediatamente aos seus herdeiros legítimos e testamentários. Então, a natureza jurídica dessa aceitação da herança, vamos dizer assim, ela se faz como uma confirmação. A partir do momento em que eu aceito que aqueles bens são transmitidos, eles são aceitos pelos herdeiros, começa então essa transmissão automática e produz então esses efeitos retroativos, pois eles retroagem à data do falecimento do autor da herança. A aceitação da herança, então nada mais é do que o fato de que você não coloca óbice para que você se torne herdeiro. Você aceita se tornar herdeiro. Você assume as responsabilidades de um herdeiro. Você não obsta o prosseguimento daquela herança. Você não renuncia a esses direitos. Ninguém é obrigado a aceitar uma herança. Inclusive, é possível você promover até mesmo a sua renúncia, né? A aceitação, então, da herança, ela é um ato que tem que ser integral. Você não pode submeter a aceitação dessa herança a um termo ou a um encargo. Em regra, o nosso direito civil brasileiro, ele não admite aceitação parcial, ou seja, eu quero aceitar só X% do direito da herança. Não, do meu direito de herança eu só quero determinado imóvel. Não, ou você aceita tudo, ou você não aceita. Há uma possibilidade, que é uma exceção, onde você sendo herdeiro legítimo e testamentário, você pode renunciar a um desses dois. Ou você deixa de ser herdeiro legítimo, ou você renuncia àquilo que está como testamento. Então, para essa aceitação, para a aceitação da herança, nós temos algumas características. Primeiro dela é um ato jurídico unilateral. Ele fica de forma perfeita, ele se aperfeiçoa com a manifestação da vontade. Segunda situação, segunda característica, natureza não receptícia. Não depende de ser comunicado a qualquer outra pessoa para que a aceitação da herança tenha validade. Não há necessidade de você notificar ninguém, protesto, interpelação, nada. Basta você ficar ali na sua qualidade de herdeiro, que assim estará aceita a herança. A questão também é que a herança, como característica, essa aceitação, ela é indivisível e incondicional. Quer dizer que não há como você aceitar tão somente parte da herança, como eu já falei acima, bem como não há como você exigir que a pessoa, o herdeiro ou o herdeiro testamentário, ele passe por uma condição ou encargo para aceitação dessa herança, conforme dispõe o artigo 1808 do Código Civil. E após essa aceitação, ela tem um caráter também de irretratabilidade. A herança deve ser aceita em sua totalidade. O herdeiro não pode aceitar tão somente parte ou fração do quinhão hereditário que lhe cabe na herança. Como eu disse para vocês, há uma pequena exceção no tocante a sou herdeiro legítimo, sou testamentário, então eu posso abdicar de um desses dois. O ato de aceitação, ele vai ser sempre praticado pelo próprio herdeiro ou legatário, por representante ou assistente desse herdeiro, pelo cônjuge ou companheiro do herdeiro, pelos herdeiros do herdeiro e pelo credor do herdeiro, em caso em que se limitará ao valor do crédito, né? O remanescente do valor do crédito volta para a massa hereditária. Porque muitas vezes o herdeiro talvez ele não queira aceitar a herança justamente para não ter que fazer pagamento a um eventual credor. Formas de aceitação. Como que eu posso aceitar a herança? A mais comum delas é a aceitação expressa, onde o herdeiro manifesta por meio de escrito público
ou particular, conforme primeira parte do artigo 1805 do Código Civil, onde ele declara que ele quer ser herdeiro, que ele quer participar do inventário e da partilha, ele se habilita como herdeiro. Lembrando que uma declaração meramente verbal não vai ter eficácia conforme os dispostos contidos no artigo 1805. Segundo, nós temos, além dessa forma expressa, a forma tácita. São atos positivos ou negativos que indicam que o próprio herdeiro está aceitando a herança. Eu me habilito no processo de inventário, eu começo a promover atos de conservação dos bens, atos de administração do bem, tá? Então, isso demonstra que eu, herdeiro, estou aceitando a minha herança. Lembrando que atos meramente oficiosos não induzem a aceitação da herança. Me dê exemplos, professor. Dou exemplos. A organização de funeral não é aceitação de herança, tá? Eu preciso de atos administrativos, eu preciso de atos vinculados ao processo para demonstrar minha condição de herdeiro e que sim, eu quero aquela herança. Isso de forma tácita. De forma expressa, basta uma declaração por escrito público ou particular, onde eu manifeste minha aceitação. Além delas, nós temos também a aceitação presumida. Presume-se que a pessoa aceitou a herança. É aquela que resulta de uma situação fática de omissão. O herdeiro não fala nada, nem de forma expressa e também não age de forma tácita para chegar a esse momento de você dizer que ele aceitou a herança. Ele fica calado. Então, após 20 dias da abertura da sucessão, sem que esse herdeiro tenha manifestado de forma expressa ou mesmo tacitamente tenha agido para tanto, algum interessado pede ao magistrado, pleiteia ao juiz, que assinale um prazo para o herdeiro manifestar se ele aceita ou não. Esse prazo é de 30 dias. Se o herdeiro quedar-se inerte, ou seja, ficar silente, não manifestar nada, trata-se então de uma aceitação presumida, porque a renúncia tem que ser expressa. O silêncio aqui gera aceitação e não gera recusa. Olha o que dispõe o artigo 1807 do Código Civil, que eu vou fazer leitura para vocês agora dele. O interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança poderá, 20 dias após a abertura da sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não maior que 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro, sob pena de se haver a herança por aceita. Então aqui o silêncio presume aceitação. Então essa é a aceitação presumida da herança. A aceitação ela é um ato jurídico estrito sensu, irrevogável, e eventual renúncia posterior produz efeito ex nunc, ou seja, dali para a frente. Essa, então, é a aceitação da herança. Professor, mas o senhor disse que além da aceitação, existe possibilidade de renúncia à herança. Existe, claro que existe. Você pode renunciar a um eventual direito que lhe seja seu. A renúncia da herança é um ato jurídico de repúdio ao patrimônio hereditário. Você está repudiando aquele patrimônio que seria seu em face do seu legítimo direito de suceder. Então, exclui-se com a renúncia o sujeito, o renunciante, ele é excluído da cadeia sucessória, como se o herdeiro nunca houvesse sido herdeiro. Como se aquela pessoa jamais tivesse existido como qualidade de herdeiro. Então é uma abdicação do direito hereditário, com efeitos retroativos, ou seja, no momento em que eu renuncio a uma herança, o sucessor ele é banido do panorama sucessório por manifestação da sua própria vontade, fazendo com que então aqueles bens, o quinhão hereditário,
que era transferido a ele retorne ao monte mor, ou seja, ao monte partilhável. Assim, a renúncia ela é um ato jurídico unilateral e formal, porque depende do herdeiro manifestar a sua renúncia. E ele há uma formalidade para que ele seja feito. Há uma solenidade. É um ato jurídico unilateral, formal, solene, pelo qual o herdeiro declara não aceitar a herança que faz jus. Está lá no artigo 1806 do nosso Código Civil. E essa renúncia, ela só pode ser expressa e escrita. Então, diferentemente da aceitação, onde ela pode ser expressa, tácita, inclusive presumida, a renúncia não. Somente de forma expressa e escrita, seja por escritura pública ou por termo judicial lavrado nos próprios autos do inventário. E é uma forma substancial que ela seja expressa, escrita e formal e solene. Qualquer não observância desses requisitos, nós podemos falar em nulidade daquela renúncia. Então ela não teria validade jurídica, a renúncia feita por mero instrumento particular. A renúncia, ela produz efeitos ex tunc, retroage. Todos os bens que ficaram a cargo daquele herdeiro foram transferidos a ele, retornam ao Monte Mor como se nunca houvessem sido entregues a ele. Só que o detalhe, eu não posso renunciar antes da abertura da sucessão. E como vocês sabem, a abertura da sucessão ela ocorre a partir do momento do falecimento do autor da herança. Tranquilo, professor, compreendido. Por que é dessa forma, meus filhos? Já que no Brasil não é permitido a herança de pessoa viva, não há como também eu renunciar à herança de uma pessoa que ainda está viva. Então há necessidade de, após a morte dessa pessoa, abre-se então de forma imediata a sucessão, transmite-se conforme o princípio da Droit Saicine, todos os bens já são transmitidos aos herdeiros de forma unificada, ainda em caráter condominial, mas já estão com eles. Então, a partir desse momento, ele pode manifestar a renúncia. Antes do falecimento, antes da abertura da sucessão, ele jamais poderá renunciar. A lei, é claro, como ela é um negócio jurídico unilateral, formal, solene, exige que esse herdeiro, para renunciar, que ele possua capacidade. O agente capaz, do artigo 104, inciso 1º do Código Civil. E ele tem que ter capacidade para os atos da vida civil e específica, negocial, para alienação de bens. E essa renúncia, ela não exige homologação judicial, mas ela exige a capacidade desse herdeiro para os atos da vida civil, para que ele determine, para que ele manifeste de forma expressa a sua renúncia. Mandatário pode promover renúncia em nome do seu mandante? Pode sim. Só que o mandatário, ele só pode renunciar para o mandante se ele tiver poderes especiais, ou seja, poderes específicos e expressos para fazê-lo. Lá no instrumento de mandato, na procuração, por exemplo, tem que dar poder para receber, dar quitação e de forma específica para renunciar a direitos hereditários vinculados ao patrimônio, à herança oriunda de tal pessoa. Então a renúncia, ela é esse ato unilateral que obsta a qualidade de herdeiro. Então assim, vem uma pergunta. Os herdeiros do herdeiro renunciante, vocês acham que eles serão chamados para tomar o lugar daquele? Isto é, se eu, Murilo, renuncio ao meu direito de herança, meus herdeiros, no caso, vamos dar como exemplo, meus filhos, eles tomariam o meu lugar? O que vocês imaginam?
Por exemplo, minha mãe falece, eu, Murilo, tenho o meu direito de herança e eu renuncio ao meu direito de herança. Não quero saber dele. Os meus filhos tomariam o meu lugar? Então, meus filhos, se há essa renúncia à herança da minha mãe, os meus filhos não poderão pretender se habilitar no inventário da avó, conforme direito de representação. Nananina não. Se eu estou renunciando à herança, não posso falar então que os meus herdeiros terão esse direito. Se eu estou renunciando a um patrimônio, quer dizer que os meus herdeiros que teriam direito ao meu patrimônio, eles não vão ter esse direito mais. Então a renúncia é algo sério, tem que ser levado muito a sério, pois você pode estar prejudicando até mesmo eventuais herdeiros seus. Os descendentes do renunciante, eles não herdam por representação na sucessão legítima. Ótimo. Estou falando de sucessão legítima. E na sucessão testamentária, como é que fica essa questão da renúncia? A renúncia pelo herdeiro testamentário, há só que se verificar a vontade do testador. O que é isso, professor? Se o testador nomeou um substituto, o substituto pode assumir o lugar. Agora, se o testador não nomeou um substituto, aquilo que foi testado e renunciado pelo testamentário se perde, fica no limbo, volta a integrar o monte mor da herança e vai ser dividido por eventuais herdeiros legítimos, legitimados, necessários ou universais. A renúncia, ela também não pode ser utilizada como fraude. Como assim, professor? Nossa, um exemplo muito simples. Estou devendo para muita gente. Minha mãe falece, vou receber uma herança. Vocês sabem que no direito civil brasileiro, nós respondemos para com as nossas dívidas, não com o nosso corpo físico. Aqui não tem pena, se não me pagar, vai levar chicotada, vai perder uma mão, vai perder um dedo. Não tem isso. No direito brasileiro, nós respondemos para com as nossas dívidas, não com a nossa pessoa. Nós respondemos para com as nossas dívidas com os nossos bens, presentes e futuros. Então imaginamos que hoje eu, Murilo, estou totalmente sem bens e cheio de credores em minha volta. Minha mãe falece. Suponhamos que eu seja herdeiro universal, o único que vou receber toda a herança. Ah, meus credores, lógico, né? Todos vão querer. Então eu pego e renuncio à herança, para que outro herdeiro fique com a minha parte, e depois nós bolamos algum eventual negócio para que aquele bem retorne para a minha pessoa, ou fique com ele como sendo um laranja meu. Infelizmente, esse tipo de situação muitas das vezes pode acontecer, mas o direito, resguardando o direito de crédito dos credores, ele coloca impedimento. Olha o que dispõe o artigo 1813 do nosso Código Civil. A renúncia, se ela for caracterizada como fraude contra credores, ela não terá validade. De modo que os próprios credores podem manifestar aceitação daquela herança e receber como credores herdeiros, receber o patrimônio que iria ao devedor herdeiro. Claro que essa aceitação por parte dos credores, ela necessita de autorização judicial até o valor da quantia suficiente para cobrir o valor do débito. Nós temos como espécies de renúncia, são duas. Abdicativa, primeira delas, renúncia pura ou abdicativa. É o repúdio simples, unilateral. Ocorre quando o declarante, de maneira simples, manifesta a não aceitação da herança ou do legado, entenda, testamento, que será devolvido ao monte hereditário, passando assim a ser distribuído conforme o quinhão hereditário de cada herdeiro. Segundo,
nós temos a renúncia tardia. Ela é feita após a aceitação tácita em favor do Monte Mor. Tá? Eu renuncio em favor do Monte Mor. Chega um momento, após eu já ter aceitado a herança, tudo, quando antes, claro, da partilha dos bens, eu manifesto vontade onde eu quero renunciar ao meu direito e que aqueles bens que seriam confiados a mim sejam entregues ao Monte Mor da herança. Exemplo, renunciante beneficiando genericamente suas irmãs, herdeiras da mesma classe, todas filhas da mesma mãe, única ascendente e autora da herança. Renuncio, quero que fique tudo para minhas irmãs. Então, o que ocorre nesse caso aqui da tardia nada mais é do que uma transmissão de direitos hereditários. Por último, nós temos a forma translativa, que por sua vez é a renúncia imprópria. Essa translativa é aquela que o herdeiro aceita a herança e promove a sua transferência para a pessoa certa. Isso aqui nada mais é do que cessão de direitos hereditários pura e simplesmente. Aceito a herança, ela está comigo, vou transferir para outra pessoa certa e determinada. Ela é diferente da taça porque aquela vai para o Monte Mor. Essa não, ela vai para a pessoa indicada. Essa é a translativa. Professor, renúncia depende de outorga uxória, ou a famosa outorga marital. Vai muito da questão do regime do casamento, do regime de união. A translativa, eu posso dizer sim, que para vocês que ela depende de autorização do cônjuge, se o renunciante for casado, exceto, é claro, no regime de separação absoluta dos bens. No caso da abdicativa, entende ser dispensável tal exigência, ou seja, a outorga marital. Porquanto, dado seu efeito retroativo, o renunciante é considerado como se o herdeiro nunca houvesse existido. Então, se ele nunca existiu, logo não há necessidade de pedir a outorga uxória. Tranquilo, meus filhos? Queridos, isso é o que nós tínhamos para falar a respeito de aceitação e renúncia do direito de herança. Próximo vídeo, nós vamos vir falando sobre cessão de direitos hereditário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal, é muito importante para nós aumentar um pouquinho esse número de inscritos para a gente ficar mais confiante na força do canal e querer produzir mais conteúdo ainda para vocês. Deixe seu like, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro das nossas novidades. Tenho pretensão de sempre estar lançando vídeos atualizados aqui para vocês, tá? Me sigam nas redes sociais, no Instagram, @prof.murilopimentel. Então, vocês todos fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.